Então, vamos lá mais uma vez. Boa noite a todos que estão presentes aí nessa nossa live ao vivo e aqui aos que estão presentes na sala, né? Dando início, então, ao estudo de hoje. E hoje nós vamos ver aí dois roteiros muito importantes, né? Um vai ser aí a adoração, o que significa, o significado de adorar, né? E adorar e o objetivo de se adorar, porque a gente fica adorando e fazendo objetivos e não sabe direito o que é. E a prece, a importância, a eficácia e a ação. Então, eu vou compartilhar já para outra tela. Gravar, hein? Já está ao vivo, Toninho. Além de quando entra ao vivo, ela começa a gravar automaticamente. Mas vamos lá, então, aqui com essa imagem de Jesus. Chegou a imagem para vocês aí? Chegou aí, Toninho? Chegou. Ainda não. Hã? Não? Não. Está a sua tela, Roberto. Espera aí. Não entrou a tela, não. Estou entendendo aqui, espera aí. Vamos compartilhar, compartilhando. Agora sim. Chegou. Agora chegou. Bom, então vamos lá. Como a gente diz, nada mais. Não é, nada, é sempre melhor fazer ao vivo. Que tem aquela coisa do ao vivo, embora tenha algumas derrapadas, como diria a nossa querida irmã Marlene Nobre, mas no final a gente vai acertando. E é bom que ao vivo é uma coisa natural, não fica aquela coisa meia, né, quadradinha. Nós vamos então aqui, como diz ali da Jesus, com os olhos fechados, né, uma posição ali de muita concentração. Vamos então pedir a esses espíritos que estão conosco nas nossas residências, em cada residência, dos que estão aqui presentes conosco, e rogar para que eles nos assistam nessa interpretação, mais esse momento de estudo, e de toda a compreensão do ESD na questão, a obra, o estudo da doutrina, estudo sistemático da doutrina espírita, e a gente passa por vários itens, e com eles muita parte do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns. Em síntese, é um resumo da obra. É um estudo praticamente que a gente fala resumido da obra para que seja melhor depois uma continuidade, estudando cada livro de capa a contracapa. Então, mais uma vez, encerrando aquela questão nossa de estarmos bem dispostos, pedir ao Pai que nos ilumine também nesse momento tão difícil em que o país está passando, com tantas pessoas aí se entrevendo por causa de questões políticas no momento. Então, vamos dar início, então, ao estudo de hoje. Que assim seja. Estamos aí, vamos lá? Então, está aqui, olha. Nós hoje vamos entrar aqui no módulo 9. Tá? Nós vamos entrar aqui no módulo 9. E no módulo 9 é a lei de adoração. Tá? É a última lei dessa terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, se formos colocarmos, como nós estávamos vendo lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, não, perdão, do Livro dos Espíritos, né? Então, nós estamos terminando. Então, aqui está, olha, nós vamos entender o significado e o objetivo da lei de adoração. Olha o entendimento que todas as leis que estão aqui são consideradas leis divinas, com um sentido bem pontual, muito pontual. E nós vamos ver aqui ainda, nessa questão desse capítulo, né, desse módulo, que é a oitava, nós vamos ver aqui, então, o roteiro 1, que é adoração, o significado e o objetivo. Muitas das coisas que nós fazemos, não só agora a questão da adoração, nós temos significado, né? E temos o objetivo. O que nós vamos conceituar, definir
E aonde vamos colocar isso? Onde vamos objetivar esse entendimento? Então, para isso, a gente tem que ter certos entendimentos. Então, olha, dizer, aqui nós vamos estudar os objetivos específicos, nós vamos dizer aqui, ó, dizer em que consiste a adoração, olha aí, né? Explicar a maneira de adorar a Deus segundo o Espiritismo. Sempre lembrando que nós estamos aí no estudo sistematizado da doutrina espírita, mas no Espiritismo, tudo que a gente estuda é espiritual, não tem nada, não tem vínculo nenhum com a vivência nossa terrestre no sentido corporal, material. Todo o objetivo é sempre espiritual. Então, nós vamos adorar aqui na questão, como é que nós temos que adorar a Deus? Na questão espiritual, que é a que preexiste e que nós vamos, com ela, nós vamos fazer várias encarnações. Né? Então, esse é o ponto que nós vamos estudar. Bom, então a gente já começa aqui logo de entrada, vamos fazer aqui, então, o conceito da questão do latim, né, de adoração, que é do latim adoratione. Né? É do latim, é uma palavra que vem aí do latim, né? Olha, a gente que já. A etimologia da palavra. Aonde surgiu essa palavra? Olha, vocês estão vendo que é do latim, né? Então já dá o latim um pouquinho antes de certas culturas e outros ensinamentos. Então, nós temos como substantivo, que ele é feminino, é óbvio, nós temos aqui, ó, um ato de adorar. Então, como? Tudo que nós adorar é adoração. Olha, eu adoro meu marido, eu adoro meus filhos, e tá aí. Então, é adorar. Aí pode ser também, aí, olha, culto a uma divindade. Aí nós temos aqui o terceiro, por extensão, né? Culto, reverência, veneração. Aí passa até a um ponto mais extremo, que é amor excessivo, idolatria, gosto imoderado de alguma coisa. Que aí, desse gosto imoderado de alguma coisa, é que nós vamos ter aquela sequência que vai ser fanatismo. Esse é o perigo de se adorar com muito, né, fervor. Passa a chegar ao ponto do fanatismo. E fanatismo, também do latim fanare, significa dar fim. Então, quando a gente vai adorar, tem que adorar com moderação, senão, daqui a pouco, a gente está dando fim àquilo que nós estamos querendo adorar. Né? E o fim vai ser nosso. E aí nós temos aí quadro que representa a veneração dos reis magos ao menino Jesus. Eles saem da cidade deles, levam ali aqueles presentes e vão lá fazer reverência, né? Na forma representada de veneração ao Mestre Jesus. Não chega bem a ser uma adoração, mas aí também vai se consubstanciar a questão, perdão, vai ficar substanciado, vamos dizer assim, a questão da veneração, que também chega a ser uma adoração. Tá? Então, vamos indo aqui agora, que agora nós vamos entrar dentro já da lei de adoração na questão espírita. Então, está ali, olha. Os espíritos superiores afirmam que a adoração consiste na elevação do pensamento. Bom, tá vendo? Toda a doutrina espírita nós estamos tendo essa questão aqui, olha. Elevação do pensamento a Deus. Mas é o pensamento a Deus. Olha que interessante, se a gente vai já analisando junto, como nós já passamos, inclusive, no Livro dos Espíritos, questão 649, essa questão da adoração, né, da elevação do pensamento a Deus. Por isso que nós temos no primeiro mandamento, né, nós temos o que lá? Não pronunciais meu santo nome em vão. Olha aí, não pronuncie, é falar. E isso é ver como a gente comete constantemente. Vá com Deus, que Deus te proteja. Não há necessidade da fala, tem que ser a elevação do pensamento. É aquela carga energética que você realmente, do fundo do seu coração, você dirige a pessoa. Vá com Deus, não interessa. O meu pensamento,
olha, que Deus a proteja, que Deus... Aí vale mais, é o pensamento. Por quê? Porque, às vezes, como Jesus falou, a sua boca fala o que o coração não tem. Então, fica mais ou menos a questão da palavra também que nós estamos vendo hoje, que está sendo denegrida, que é amigo. Então, meu amigo! Amigo, que a gente sabe pela letra da música aí, é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. E não assim, né, da boca para fora. E tá ali. Então, Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, olha aí. De Deus, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. A sua alma. Vocês estão vendo que não é o corpo físico? Quando nós estamos adorando, o efeito é de aproximarmos a nossa alma no todo. Já viu, deve ter falado aquele todo, que é Deus, tentando aí passar uma interpretação difícil de querer nós conciliar o que é Deus. Por isso que na pergunta número 1 está lá, olha, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ponto. Então, esse todo é que nós vamos fazer o quê? Pela adoração, nós vamos aproximar-nos de Deus. Tá? Aqui nós temos aqui, olha, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Olha que também, de novo, aqui na questão 652, é um sentimento inato nosso, já é, como a gente fala aí, já é equipamento de bordo. Queremos ou não queremos, nós vamos ter esse sentimento. Porque ela é uma lei natural, uma lei da natureza. Daí existir entre todos os povos, porém, sob forma diferentes a manifestação. Cada um faz uma adoração de uma maneira, mas ele está colocando aqui os exemplos, os povos, no plural. Para entendermos a adoração, precisamos reconhecer que está acompanhada no processo que precisamos reconhecer que esta acompanha o processo evolutivo da criatura humana. Uma vez que, como o homem evolui intelectualmente e moralmente, aperfeiçoa também sua concepção de Deus e a sua forma de adorá-lo. Por isso que o Espiritismo chegou nesse determinado ponto e nos coloca uma coisa bem prática, que é o quê? Essa evolução vai dentro daquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade, a liberdade liberta. Porque nós começamos a fazer o quê? A atuar sobre, com o conhecimento, é lógico, olha aqui, ó, uma vez que, como o homem evolui intelectualmente, só tem uma maneira de evoluir intelectualmente, hein? É estudando. Ok? Por isso que são 2 asas aí, né? Olha, são 2 asas, intelectual e moralmente. Porque não adianta nada, a gente usa essa expressão também, é meio errônea, mas a pessoa vem, ela é humilde, está aqui na encarnação e é uma pessoa moralmente perfeita. Ela é cumpridora, não fala mal de ninguém, tá? Então a questão da moral dela está ilibada. Mas ela não estudou. Mas não teve tempo. Não, quando a gente quer, a gente procura. Né? Tem várias maneiras de se fazer intelecto, tem vários cursos aí de noite, podemos evoluir. Não sei ler nem escrever. Olha, ela está mais do que necessário, está mais do que sabido que nós precisamos saber ler, escrever e uma série de coisas. Então, está aí, olha. Uma vez que o homem evolui intelectual e moralmente, aperfeiçoa também sua concepção de Deus e a sua forma de adorá-lo. Eu tenho que pensar até como eu vou adorar Deus. Como é que eu tenho que me colocar nessa adoração a Deus? Como é que faz? Porque a gente sabe que até de um tempo para cá, antes do Espiritismo, e mesmo até hoje, nós ainda não sabemos
a essência da palavra adorar e não sabemos como fazer para adorar a Deus, e ainda muitas das vezes nós falamos que adoramos a Deus, e passa um minuto depois que nós, falamos, agradecemos a Deus, não sei o quê, passa um minuto, a pessoa solta uma linguagem totalmente às avessas daquilo que poderia ser intelectual e moralmente. Porque uma pessoa que lê, que estuda, aumenta a gramática dela, né? Aumenta o vocabulário dela. Então, ela não vai se falar certas coisas, usar umas palavras que têm uma conotação de acordo com o que a pessoa fala. Não, mas não falei por maldade, eu falo isso assim naturalmente. Naturalmente não é, porque você pensou. E o que rege os espíritos a nos acompanhar é o pensamento. Eu estou com obsessão. Não, é você que é o causador da sua obsessão. Porque aqueles espíritos que estão te acompanhando, muitas das vezes, eles não têm nada a ver com encarnações passadas. Eles estão só ali, próximo de você, sugando, vampirizando a sua vibração. E aí a pessoa se acha que não tem sorte, que ela não é afortunada, isso e aquilo. Pensamos sobre essa lâmina aí, muito boa. Continuando aqui, olha, temos a pergunta 650 do Livro dos Espíritos, onde que origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Nós já colocamos antes, né? Olha como é interessante. A gente já vai estudando e já vai. Sentimento inato. Né? Para quem prestou atenção, porque eu falo, a gente vai encadeando a coisa, vai prestando atenção. Opa, é inato, já sei. Falou antes, comentou antes. E no Livro dos Espíritos, em toda a obra espírita, em qualquer outro segmento de estudo, normalmente, uma sequência de fatos elas têm que ser encadeadas. E nesse encadeamento, o que acontece? Quando vai chegando lá para frente, você tem que forçosamente lembrar o que estudou atrás. E colocando dentro da lógica e da razão, você já vai entendendo e dá a resposta. Porque senão você vai cair num contexto errado. Porque aí o professor chega e fala, mas eu falei há pouco tempo atrás tais coisas. Se você fazer uma conjuntura do assunto, você deduz o que seria. Né? Então, está aí. Olha. Então, é um sentimento inato, como o da existência de Deus. Todos nós, lá no início, começamos a analisar, na época aqui inicial da Terra, planeta primitivo ainda. Então, esses seres primitivos, igual a nós, que já também melhoramos através das 1000 encarnações que nós já tivemos, nós temos essa essência, ou aqui na Terra ou em outro lugar. Então, pode ser que essas primeiras encarnações nossas não foi aqui no planeta Terra, mas, evidentemente, foi num planeta primitivo da mesma forma. Tem muitos planetas primitivos, tem milhares, nem vou falar o número, vários e vários planetas na mesma proporção de provas e expiações. Então, necessariamente, nós não somos aquela assim, nós nascemos na Terra, vamos viver na Terra, morrer na Terra. Não, aqueles espíritos que já melhoraram, como o Dr. Bezerra de Menezes, como exemplo, que já poderia ter escolhido um planeta de melhor vibração, no caso dele, ele resolveu ficar aqui, por amor a nós. Né? Mas ele já poderia estar encarnado em outro planeta. Mas então está aqui, vamos resolver essa questão. Na questão 650 diz, sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Mas nós somos arrogantes, nós temos uma questão nossa que essa precisamos prestar e mudar. Por que vem essa questão que, às vezes, as pessoas não conhecem certas coisas, as pessoas que não fizeram nenhum curso jurídico ou não leram questões jurídicas, né, sobre determinados assuntos jurídicos, vamos falar assim, e ela quer dar opinião. Eu, às vezes, pergunto para as pessoas, falo, mas você está falando de quê? Você conhece o assunto? Não, é na minha opinião, mas na sua opinião, se não for embasada de consciência, você vai falar uma coisa que você já tem. Agora, a partir que eu estudei, intelectualmente, eu tenho consciência, né, que 2 mais 2 é 4. Tenho consciência. Então, está ali a consciência da sua fraqueza. Quando eu falo, olha, eu sou ignorante em astronomia, astrologia e tantas coisas. Eu sou mais ignorante que qualquer coisa. Mas eu tenho que estudar. Então, eu procuro
correr atrás dessas coisas que não estão fora do espiritismo, estão fora do ramo que eu trabalho, para aumentar a mim, a questão intelectual e a consciência minha, por minha vez, me curvar diante daquilo que eu não sei. Né? Olha aí, na questão 651 do Livro dos Espíritos, nós já estudamos aí, no caso, né, essa questão, aqueles que fazem o curso na segunda-feira, nós já passamos por isso tal. Mas cada vez que a gente já pega essa questão e vai interpretando, vocês vão vendo, olha, a próxima vez que nós gravarmos essas aulas, que tiver gravado, já está no caso dos dois cursos aqui, se colocar as duas juntas, as duas explicações vão ser focadas no mesmo ângulo, mas com explicações atenuantes diferentes. Olha aí. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? O que vocês acham? Não. Que nunca houve povos de ateus. Olha só como que é a questão, né? Alguém já parou, tinha parado para pensar nisso, essa resposta dos espíritos? Olha, nunca existiu um povo ateu. O ateísmo chega a ser pessoas que estão discordando, estão mais aqui. Olha, eu vou explicar, já falei. Essa palavra aqui, ó, que nunca houve povos de ateus. Aqui, em termos de explicar, é ateus, ateus, né? T aqui, T-H-E-O-S, ateus. Teus é Deus. E esse Deus aqui, então, seria povos à procura de Deus, né? O A, para Deus. Então, por isso que todos nós, de uma maneira ou outra, somos ateus? Não. Se analisar direitinho, o ateu não é ateu, não é que é ateu, ele nunca foi ateu. É que a expressão da palavra diz que ele é ateu. Por quê? É uma questão óbvia, lógica e razão, até usando o espiritismo, que tanto nos pede, antes de qualquer coisa, usá-la. Porque ao afirmar que Deus não existe, o ateu já acredita na possibilidade de existir alguém, algum Deus. É tão engraçado isso, você fala, peraí, é mesmo, quer dizer, o ateu fala que não acredita em Deus. Ora, a lógica determina. Se você não acredita em Deus, como é que você não acredita em Deus? Se você não acreditar em Deus, é porque você já ventila a existência dele. Senão, você não estaria dizendo. Né? Olha aí, todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. É aquela força estranha da letra da música do Caetano, né? Olha aqui. Na questão 652, ela tem uma questão até de poder-se-á considerar a lei natural como a fonte originária da adoração? O que vocês acham? Usemos da razão e da lógica, né? Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de. Olha lá, olha, está vendo como já foi pegando os retalhos das menções passadas? Então, olha ali, a adoração está na lei da natureza. Está lá. Então, já está passando por isso, já nesse estudo mesmo. Pois que resulta de um sentimento inato do homem, também já foi. Aí agora ele vai explicar. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes, essa adoração a Deus. Né? Então, vamos considerar, poder-se-á considerar a lei natural como a fonte originária da adoração? Sim. Né? Ela já está na lei da natureza. Mas não está escrito aí que é sim. Mas não precisa escrever sim. Tem coisas que a gente tem que entender. Olha, a adoração está na lei natural, ponto, vírgula, pois resulta de um sentimento inato do homem, ponto. Por essa razão é que existe entre todos os povos. Está vendo? Então, já vem, é outra coisa que já vem conosco. Tudo o que nós precisarmos está conosco. Só precisamos prestar atenção e diferenciarmos uma coisa da outra. Olha aí. Olha, essa é interessante. Precisa de manifestações exteriores à adoração. Essa aí, se cada um que for tá vendo aí ao vivo e tudo mais, pode arriscar que não.
Olha aí, a adoração verdadeira do coração. Por isso que já falou anteriormente também, que é por pensamento. Olha quando Jesus, quando ele ensina a oração dominical, que fica por conta do latim, né? Dominicus, Dominus, né? Dominical, que ele ensina a oração, ele fala: olha, entre no seu quarto. Quem que é esse quarto nosso? É o nosso psiquismo, a nossa corpo físico, é o nosso a busca interna. Entre no seu quarto, fecha a porta, fecha os olhos. E ele vai explicando. Então está ali, a adoração verdadeira do coração. Por isso que tudo que nós, até quando nós vamos orar, não precisa que as pessoas, né, de qualquer segmento, vá lá e fica orando. Por isso que o espírita faz prece. E é engraçado que as pessoas confundem prece com oração. Eu já fui em muitos lugares, vocês acreditam também, que a pessoa que está lá vai fazer a apresentação, né? Ela às vezes tem alguma dificuldade, uma coisa ou outra, ela vai. Isso aqui não é crítica, tá? Mas fazer prece é prece, oração é oração. E aí a pessoa faz as duas coisas. Ela não sabe como é que bem que termina, tá? Ela vai lá e coloca o Pai Nosso, a Ave Maria, ela vai colocando uma série de coisas. Né? Então, o Pai Nosso ele tem que ser orado, vamos dizer assim, para dentro. É de fora para dentro. Né? Então, nós teremos que fechar os olhos e sentir nas fibras, nas nossas fibras, o que nós estamos pensando. Oremos em pensamento. Não importa o nosso quem está do lado, na frente, da maneira que está orando, porque às vezes tem um que ora na frente e ora alto, atrapalha nós, quer dizer, não, todo mundo em silêncio. Deveria ser orado assim. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Evidentemente, também aqui a gente vai explicando que, olha, em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. É lógico. Se Deus é tudo, podemos considerar tudo. Se quisermos explicar um pouquinho melhor, assim, com mais, né, aumentar, ora, nós não temos cada um nossos anjos de guarda. Ora, portanto, se nós temos nossos anjos de guarda, eles estão lá com acesso livre para o gabinete de Deus, se é assim, né? Vou explicar. É lógico, então, tudo que nós fizermos de certo ou errado, num relatório diário, se a gente colocar assim, que deve fazer, olha, só que na Terra 8 bilhões de encarnados, mais 20 e poucos, 22 milhões, vamos colocar assim, desencarnados, tem, desse povo todo tem os anjos de guarda também. Né? Será útil a adoração exterior? Sim. Se não consistir num vão simulacro, olha, simulacro, imagem de divindade ou personalidade pagã, efígie, né? As efígies aí que tem. Então, será útil. Nós temos uma dificuldade também de concentração. Então, nessa questão aí, será útil a adoração exterior? É aquela que você, já que você tem dificuldades, ainda não está bem evoluído, como disse antigamente, você faz o quê? Então, aí você se faz concentração, faz essa vai esterilizar, né? O exterior, colocar para o exterior. Então, será útil? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas, contudo, porém, todavia, os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder, olha que eu falei antes, a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causa. Eu vou citar de novo para vocês, porque eu venho escutando isso já há algum tempo. Nós não podemos falar uma coisa e dar um exemplo ao contrário. Então, vocês prestarem atenção aqui, ó. Mas os que só. Já pegando aqui o gancho de adoração, mas a resposta aqui é ampla. Olha, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder. Olha aí, tá vendo? Como é que eu posso falar um palavrão?
depois de ter feito uma oração, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causa. Muito cuidado. A 654 tem aqui, ó, tem Deus preferência pelo que adoram, desta ou daquela maneira? Essa a gente tira de letra, né? Deus prefere Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para os seus semelhantes. Certo? É uma coisa. Né? Por isso que aí vem aquela coisa da oração de Jesus, né? Ou seja, tem que ser do fundo do coração, né? É lógico que é um sentido figurado aí também, né? Do fundo do coração. A gente já conhece por imagens, vídeos de cirurgia, o coração é uma bomba, né? Então, aí é um sentido que já foi tornado muito tempo atrás, sendo que o coração, né, às vezes, hoje se faz um símbolozinho de coração e etc, etc. Mas é um símbolo. Aqui é uma linguagem figurada. Mas Deus prefere que adorem do fundo do coração, ou seja, com pensamento elevado. Não adianta fazer a coisa às avessas. Então, está aqui, olha, tem perante Deus mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam. Existe aqui, não precisa, a gente vai conhecendo, pedindo, fala, olha, quem não faz o bem já está fazendo o mal. Quem não faz o bem já está fazendo o mal, porque inativo não faz nada. Então, ela tem perante Deus méritos que se consagram à vida contemplativa. Então, aqui a pergunta é: aquele que fica lá, ai, 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 rezando, fazendo novena, isso, aquilo, uma vez que nenhum mal fazem, só a Deus vivem? Vamos ver a resposta. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem, e são inúteis. Né? Tem mérito perante Deus. Tem perante Deus méritos que se consagram, sabe? Não, não tem nada. E está ali dizendo, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Olha que trocadilho. Pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. A lei do trabalho, que nós passamos por ela, né? A lei do trabalho. Então, tem certas coisas, como é no capítulo que nós estamos vendo aí, a vida contemplativa. Bom, portanto, aqui nesse ponto, nós chegamos ao fim aí desse capítulo aí que nós estudamos, que é a lei de adoração, o significado e o objetivo. Então, às vezes, as pessoas não enquadram nessa questão que está bem prático aí nessa resposta, bem focada essa resposta, né? Perdão, o termo antes. Né? Então, não tem mérito nenhum. Aí vamos lá falar, tem mérito para Deus as pessoas que, vou falar aqui em Goiânia, ou daí de São Paulo, ou da onde que as pessoas estiverem, que vão pegar esses dois estados aí. São Paulo, as pessoas saem, vão até a Aparecida do Norte, andando a pé, de joelho, pagando promessa. Não há necessidade nenhuma de pagar promessa. Quer dizer que eu falo que eu vou querer fazer uma promessa desde que eu receba algum pedido. Por que não vai lá sozinho, sem pedir nada? Não, eu vou toda vez lá em Nossa Senhora Aparecida, eu vou toda vez aqui na festa de Trindade e não vou pedir nada. É melhor dizer assim, não, eu vou fazer uma caminhada. Vou lá aproveitar o tempo da caminhada, vou fazer umas reflexões, limpar meus pensamentos. É a melhor coisa, porque isso não interessa a Deus. Não tente fazer o Deus igual a nós, ou Jesus igual a nós.
que Jesus pensa da mesma gente. De Jesus, né, no caso que nós estamos falando aí, Jesus e Deus, né, se a gente colocar a personalidade de Deus, que a gente não sabe o que é, eles não pensam dessa maneira e nem vão pensar, porque mesmo nós daqui a um tempo não vamos estar pensando nessas criancices. Nós vamos evoluir. E vamos dar risada lá no futuro. Nossa, mano. É que nem às vezes eu brinco, se chega uma nave aqui de um planeta de 10 mil anos na frente, na época do carnaval, e tem lá dois dentro da nave e tal, aí um pergunta para o outro, o que é aquilo ali, essa escola de samba da avenida lá? O pessoal tudo rebolando, fazendo uns trejeitos lá, sei lá o quê, o outro vai coçar a cabeça e falar, meu filho, nós já fizemos isso. Você não está lembrando, não, mas já fizemos isso. Muito, né, esquisito, é bacana isso, né? Para povos primitivos, realmente é bacana. Nós temos que começar a pensar como é que nós estaremos daqui a 10 mil anos. Em outras encarnações, sim, mas como é que nós vamos estar? Nós vamos estar ainda aí dançando carnaval, seguindo o trem elétrico, vão ter mais coisas melhores para fazer. Então, vamos entrar agora aqui no módulo, no mesmo módulo, a lei da adoração. Módulo da o quê? A lei da o quê? Ficou um negócio, deve ser a lei da adoração. Faltou um A aí, hein? Aí. A gente faz as coisas, também tem erro, né? O roteiro 2 é a prece, a importância, a eficácia e a ação. Por isso que está a prece aí dentro desse roteiro, desse módulo. Né? Por quê? Na lei de adoração. Por quê? Porque é uma maneira de nós externarmos a eficácia da prece com uma lei de adoração. Então, veja bem, nós vamos passando aqui. Os objetivos desse roteiro é conceituar a prece. Olha aí, nós vamos ver prece, oração, vamos conceituar a prece. Justificar a importância da prece e explicar a eficácia e ação da prece. Para ver se tem sentido o que nós estamos fazendo. Então, vamos aqui para não perder tempo, nós estamos aqui, olha. Aí, de novo, aí, pedindo auxílio aí aos universitários, né, que aí, no caso, é o Aurélio, o dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então, está aqui. O que é prece do latim? Prece. Né? Ficou igual. Olha aí. Verbo de rogo. Vamos rogar. Então, quando às vezes a gente está fazendo aí a prece espírita, nós estamos rogando. Né? Por extensão, nós estamos pedindo instante, naquela hora. Por isso que a gente faz a prece, procuramos buscar sempre, não aquela prece decorada, né? Que os irmãozinhos, que não sei o quê, não, é aquele instante. Você vai fazer a prece, você fala sobre o assunto que está no momento e assim por diante, vai fazendo. E ela também tem, além desse pedido instante, o que tem? A súplica. Né? Nós vamos suplicar, como a gente usa, né? Pedimos, que é um pedido instante, pedimos aos bons espíritos que nos amparem, isso, então, para nós ter uma ideia, é a prece. Mas por isso eu coloquei também ali a oração. O que é a oração do latim? Também do latim, oratione. É uma súplica religiosa. Como? É reza. É isso? Então, isso é Pai Nosso que estais no céu, é uma reza. Aí, o que nós temos também como uma oração? Um discurso, uma palestra, uma fala. E isso também chega a ser uma oração. E 3 aí, ó, é um sermão, uma prédica. Então, olha como tem sentido a gente estudando, como é que fica as coisas muito mais fáceis de se entender. Então, nós temos ali, ó, prece, oração. Agora nós vamos fazer o quê? Rezar. Do latim, olha como está, recitare. Nós vamos recitar. Por via popular. Olha aí, então vem aqui, olha. É dizer ou fazer. Oração ou súplica religiosa, aí é rezar. Está vendo? Então, oração e rezar chega a ser praticamente ali uma. Né? Porque olha aqui em cima,
No 1 aí, ó, né? Olha aqui no 1, súplica religiosa ou reza. Olha o rezar aí. E aqui embaixo está aqui, ó. É uma oração ou súplica. Então, reza e oração praticamente seriam a mesma coisa. Praticamente. E o outro que é rezar é ler livros de orações. Aí a pessoa pega lá uns livros de orações, que isso é muito usado. No caso aí, nós estamos pegando aqui, que vai ser a questão dos católicos. Nós somos cristãos, todos nós somos cristãos, né? Os protestantes, os espíritas, os católicos, né? Então, lê o livro, vai fazer livro de orações. Okay? Então, a gente vai tentando, é uma passagem superficial, mas vai tentando explicar. Né? Então, aqui, ó. A prece é um ato de adoração, por isso foi enquadrada aí na lei de adoração. É uma invocação mediante a qual o homem, olha, de novo o que nós falamos, agora nós estamos na prece. A prece é uma adoração, é um ato de adoração, é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A gente pode fazer prece para os bons espíritos, fazer uma prece aí, e é uma invocação, não é evocação, é invocação. Hein? Por isso aí também, qualquer dúvida, a gente vai lá, recorre ao dicionário, com o ser a quem se dirige. Tá? Mas note que entra em contato pelo pensamento. Né? O conceito da prece. É importante destacar que o Pai Nosso, oração ensinada por Jesus, está lá em Mateus 6, 9 a 13, contém 3 pontos, para quem ainda não prestou atenção, contém 3 pontos considerados objeto de uma prece. Um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, dentro do Pai Nosso, se nós pegarmos o Pai Nosso e fôssemos lê-lo aqui, vamos colocar dessa maneira, nós vamos ver justamente isso. É um pedido, é um agradecimento ou uma glorificação. Olha aí, o Pai Nosso representa o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. E essa aqui vocês estão vendo aqui uma questão que a gente sempre coloca, que é a tradição na Grécia, também os hebraicos, que o mestre, quando ensinava, por isso que às vezes tem um erro aí em certas imagens, que coloca Jesus de pé ensinando no chamado Sermão da Montanha. Né? Nota-se, para quem conhece o relevo, para quem conhece o relevo de Jerusalém, lá no Israel hoje, né? Vamos falar de Israel, isso aqui não existe, tá? Não existe aqui, essa montanha aqui, essas pedras, não existe, não, lá é plano. Tá? Mas o autor, que é sempre, né, vai botar aí, ó, livre pensamento, ele faz aí do jeito que ele quiser. Mas então está aqui. Então, o Pai Nosso representa o mais perfeito modelo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui Jesus postado, cabeça baixa, né, as mãos entrelaçadas, todo no sentido de agradecimento, a postura de agradecimento. A gente vai deixar, às vezes, para rezar à noite, mas não se prepara antes, quando chega lá para rezar o Pai Nosso, por exemplo, se for falar, Pai Nosso, que já caiu, não leu. Mas vamos aqui. Então, está aqui, ó, a importância da prece. Vocês estão vendo que ele está colocando aqui o conceito, esse é o conceito, nós estamos conceituando aqui. E agora nós vamos para a importância. O que é a importância? Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas, pensando bobagem. Por isso que tem que tomar um cuidado enorme. Nós estamos sendo testados, nós brasileiros, nesse momento que nós estamos passando aí, nós estamos tendo a oportunidade de demonstrar quem é o joio e quem é o trigo.
E está difícil, porque a gente está vendo aí, né, os números aí percentuais bem divididos aí, né? Então, e as fake news, as defamações que sobrou até para o Chico Xavier, né? Sobrou até para o Chico, mas isso é um outro problema. Então, nós temos que ter focar o nosso posicionamento para não cair em tentação e ficar julgando e falando que um é ruim. São todos nossos irmãos. Sendo Bolsonaro ou Lula, eles são nossos irmãos. São, aspas, filhos de Deus, como a gente fala, né? Então, por que a gente está querendo derrocada de um e tantas rogando praga para o outro? Não pode. Então, está ali, olha, por esse meio, a importância da prece, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias. Uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Aí é que entra as pessoas nessas questões de curas, né, espíritas. Ah, mas eu não tenho merecimento. Merecimento você tem. Talvez é porque o livro da vida está um pouquinho, né, assim, meio amarrotado, cheio de inclusões aí, de um palavrãozinho aqui, outro. Eu brinco, normalmente fala. Né? Então, está aí, aos excessos que se entregou. Né? E tem uns que arrasta até o tempo. Olha, tem gente, pessoas que estão no hospital, está lá no leito do hospital e está espraguejando. De maneira nenhuma aquele espírito muda de opinião. E ele tem até o último instante a chance né, de pedir perdão. Mas é um perdão dele para com ele. Olha, eu acabei sujando o mundo tudo com essas coisas. Né? Eu sei que eu vou ter que voltar e reencarnar e limpar tudo isso. Vai ter que vir de novo e ajustar os erros. Né? Seguindo, então, a importância da prece ainda, vem aqui. Não, pois que houver... Olha, vamos pegar, então, aqui adiante, que tem uma pergunta aqui. Né? Olha, terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na sua prece a força de resistir às tentações. Olha, Jesus colocou no Pai Nosso essa questão, né? Ensinou. Pai, que eu não caia, porque a gente faz aí, eu já falei, nós temos que pegar o Pai Nosso, que também já a pessoa já acostumaram a ler errado, fica até difícil, mas Pai, que eu não caia em tentação. E não, pai, não me deixes cair em tentação. Ah, mas o que é? O anjo de guarda vai ficar atrás de mim, segurando aqui até pela camisa? Sai daí, rapaz, vai para lá, vai para cá. Não, nós não somos. Aí não teríamos livre-arbítrio nessa questão de tomar a vontade de tomar as decisões, né? Para não bocar, de não misturar também o livre-arbítrio tão falado. Olha, admitamos, entretanto, que o homem nada possa fazer para evitar a ocorrência de certos males da vida. Males que não se encontram relacionados à imprevidência ou aos excessos humanos. Olha aí, vamos admitir isso. Né? E vamos vendo. A importância da prece é facilmente evidenciada quando aprendemos a fazer distinções entre rezar e orar. Igual já foi falado lá, que eu deixei até a lâmina lá do dicionário. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas. Isso é reza. Certo? É produzir eco que a brisa dissipa, né? Vai embora. Como sucede a voz do sino que no espaço se espraia e morre. Orar não, orar é sentir. O sentido é intraduzível. Né? Que a reza fica aquela ladainha com as pessoas. Vamos fazer uma ladainha, né?
Fica lá as pessoas fazendo novena, umas coisas assim, nada contra, cada um faz o que quer, não é isso não estamos criticando ninguém aqui, hein? Vamos colocar as coisas direitinho, porque o espiritismo não critica ninguém. Então, aqui, olha, a eficácia da prece. Agora vamos para a eficácia. O que ela faz? Olha, há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, Deus já conhece, inútil se torna expor, né? Ou seja, expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Deus não fez decreto. As leis divinas já estão aí. Então, quem sair fora dessas leis que nós estamos estudando, né, terminando também no Livro dos Espíritos, acho que já terminamos agora, o que ela tem a ver? Já estão decretados, então não são daqui a falar decretos, decreto de Deus, mandamentos. Os 10 mandamentos está bem claro, e que a gente nem dá bola para eles, inclusive espírita, hein? E olha a resposta, então. E acrescentam que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, se está a questão dele eterna, está lá escrito, não matarás. Mas não fui eu que matei o boizinho para me comer. Mas se você parar de comer, o outro para de comer, e mais assim as pessoas forem parando de comer, eu convido vocês, quem gosta de carne, ir num frigorífico, num matadouro, ver como é que os bois morrem. Para quem for numa granja é fácil, né? Eles põem lá a galinha lá já praticamente pelada, rodando assim, uma lâmina lá esticada assim, que as galinhas passam, bate na lâmina e o pescoço já inclina. Só que tem outra coisa, as galinhas têm alma, as vaquinhas têm alma. Quando é que nós vamos cair nessa sequência aí, hein? Não é fazer apologia, a questão da carne, isso aqui. Não, é parar de matar os nossos irmãos inferiores. Porque nós estamos comendo eles. É para pensar. Então, olha aqui, ó, universo encadeado por lei natural, não pode as nossas súplicas mudar os decretos, não pode mudar o que nós temos. Alguns vão falar assim, eu tenho uns karma para cumprir, então não adianta eu pedir. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Mas Jesus, para a gente prestar atenção, os termos vão indo, a gente vai estudando, e aí teria que estudar muito mais. Assim, Jesus não falou, mas para ficar simples, vós sois deuses, vocês fazem o que eu faço, e muito mais. É lógico que nós somos deuses bem inferiores, né? Mas Jesus já está pré-anunciando que nós somos deuses. Então, Jesus, por várias coisas, falava assim, um e outro lá nos evangelhos, está lá, olha, não sei o que, a sua fé é fraca. Se você tiver fé e vontade, a gente anda sobre as águas. Mas como assim? Anda! Tem certas pessoas aí que andam em cima d'água. Andam em cima com os pés em brasas e não queima. Tamanha concentração que ele tem que ele muda totalmente o campo de vibração do corpo físico, e não queima os pés. Isso não é verdade. Se quiser, a gente arranja um lugar para a pessoa ver. Depois tem que ir aí, como diz, negociar uma boa doação para os nossos irmãos aí que estão precisando. Então, olha aí, ó. Percebe-se a eficiência e a ação da prece nos efeitos ou resultados obtidos. Por isso, Jesus falou, homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Eu falo todo dia essa coisa, vocês não querem. Bom, seguindo ainda aqui, acresce notar, porém, que a rogativa maléfica conta igualmente com o enorme potencial de influenciação. Então, olha bem o perigo que nós fazemos quando nós desejamos alguma
alguma coisa maléfica para os nossos irmãos. Conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Aí o além está aí, é aquela coisa dos maus espíritos. Muita gente, as pessoas falam, você está fazendo pacto com o diabo. É? Então está aí, olha. Chegamos aí mais uma vez ao final, de novo agora com a imagem de Jesus, para a gente mentalizar essa visão de Jesus, né? E teremos uma boa noite de descanso e se comprometendo sempre a fazer o bem e estudar até o próximo. Vou falar hoje aí a todos os flamenguistas e aos corintianos que vocês que vão torcer, que torçam democraticamente, sem esperar que o adversário quebre a perna, né? Porque tomara que esse cara bata a cabeça na trave. Meu Deus do céu. Isso é uma disputa justa, hein? Bate a cabeça na trave aí, quebra a perna deles. A gente escuta técnico eles falam, chega junto. Você fala, virou guerra. Por isso que o Emmanuel, lá naquele livro Consolador, ele fala sobre futebol, hein? Fala sobre esportes. E ele falou, olha, para o homem não correr em tantos riscos fazendo esporte, seria bom aqueles esportes em que não há contato físico, né? Por exemplo, meio assim ainda tem o vôlei, né? Cada um na sua quadra. O basquete já tem contato físico, futebol, o tênis não tem, né? E assim por diante. Queridos, até então, a próxima semana, já está estourando nosso horário aí, já estão 20h57, daqui a mais ou menos 2 minutos e meio, a sala se encerra automaticamente. Viu? Agora ficou bom. Abre automático e fecha automático. Então tem que ficar olhando ali no ponteiro regressivo. Então, a todos vocês, então, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quer, agora nós é que também não quer, né? Então, tchau, Maria, tchau, Vera, e a todos vocês que estão aí conosco ao vivo, que tenham uma boa noite e um bom descanso. Assim sim. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.